27 de abril, terça-feira, dia forte da apresentação de resultados. Vamos começar por aí. Eu, no vídeo da análise das cotadas nacionais, já falei um pouco sobre os resultados da UPS, da General Electric, da 3M e da BP. Da BP aprofundei um pouco mais, mas nada de especial. Hoje vamos apresentar AMD, Microsoft, Pinterest, porque eu estava para entrar na Pinterest, eh, em vez de ter entrado novamente na EDP Renováveis. Alphabet, Visa, Enphase falhou completamente, está a cair. A Starbucks, eu não faço a mínima ideia. Vamos começar então aqui pelo início. AMD, eu desfiz-me da minha posição nos 85,60. Depois falamos sobre isso, mas a AMD, vou fazer aqui um refresh, apesar de ser a segunda vez, a AMD bateu as estimativas eram de 44 cêntimos, eles bateram com 52, uma subida de praticamente 10, foi mais de 10%. 10% é sobre as estimativas do Earning Whisper, mas bateram muito bem. As vendas também bateram, porque tiveram vendas de 3,45 bilhões, as estimativas era 3,21, bateram 70 a 7,3%. Deram também aqui um guidance positivo, ou seja, existem cotadas que para segurarem um pouco, normalmente quando fazem quedas é que fazem isto, mas pelo menos para dar alguma informação sobre o próximo trimestre, eles apresentam um aumento das vendas para o próximo trimestre entre os 3,5 bilhões e os 3,7 bilhões. E esperam terminar o ano entre os próximo dos 14,64, quando antes falavam nos 15,53, nos 13,53. Ou seja, tudo positivo. Eu vendi porque ela hoje teve um comportamento mau. Ela caiu ligeiramente, 0,23%. No entanto, ela esteve nos 87. Agora, neste momento, e ela já esteve mais alta, não teve na alta, teve nos, acho que isto é o máximo do post-market. No entanto, 88,42 está a subir 3,77% no aftermarket, e o aftermarket normalmente não tem grande movimentação. Amanhã pode corrigir ligeiramente, não sei, visto que ela tem um comportamento de subida nos últimos dias e normalmente fazem rally para jogar com os dividendos. Vamos passar à Microsoft. Microsoft também, eu creio que eles não apresentaram nada sobre guidance, não, mas basicamente a Microsoft bateu os earning per share. Não se esqueçam, earning per share é os ganhos a dividir pelo número de ações. O consenso era 1,76, tiveram 1,95, bateram. As vendas bateram também, basicamente muito ligeiramente, mas as estimativas por norma já têm um aumento face ao período anterior, um, ou seja, já incute que querem que suba 10%, por exemplo, e creio que esta foi a grande diferença para que neste momento ela esteja a cair. Ela não bateu as estimativas das vendas por muito e às custas disso caiu. Eu não vi com muito detalhe qual será o motivo latente para esta queda. O único que eu penso deverá ser esse. Vamos passar ao Pinterest. O Pinterest eu estava para entrar nos 70. Eu creio que era 70 que estava na segunda-feira. Podemos depois verificar isso. Em todo caso, ela hoje, ao contrário da maior parte das cotadas que ou fecharam nulas ou negativas, ou estavam extremamente positivas e ficaram normais, ela acabou por subir 1,11%. No entanto, falhou aquilo que eram as estimativas. Acho que já aqui acrescentaram qualquer coisa, mas apresentaram earnings de 11 cêntimos por ação e uma vendas de 485 milhões. O consenso era de 0,8, bateram as vendas também. O grande problema, digamos, foi que eles perderam. Eu creio que este tem um decréscimo ou no número de novos utilizadores, ou eles falaram também que havia um decréscimo de engagement, ou seja,
a interação com os utilizadores e isso faz com que a publicidade diminua. No entanto, disseram que esperam que no próximo quarter, ou seja, no próximo trimestre, tenham um aumento das vendas para 558 milhões, quando inicialmente a estimativa fosse, e a estimativa para o quarto trimestre de 528. Como podem ver, a estimativa era de 8 cêntimos, bateram-na. Isto era a estimativa dos Earning Whispers, por isso é que tem aqui a dizer que falhou. Realmente eu creio que aquilo que os prejudicou foi essa nota de que o engagement com a base de clientes diminuiu e isso fez com que ela estivesse aqui a ir, e é daquela está aqui mais, 8%, quase 9%. A Alphabet, ou seja, a Google, durante o dia uma ligeira queda, 0,82%. A Google apresentou resultados e eu já os vi, bateram totalmente todos os resultados. Um, Vou-vos mostrar aqui, basicamente, reportaram 26,29 earnings per share, quando o consenso era nos 15,66. Bateram totalmente, foi realmente muito bom o resultado. Em termos de vendas, temos aquilo que se estimava era de 51,38 bilhões, bateram para 55,31, sem dúvida, e este crescimento das vendas, creio que é relativamente de ano para ano. É 34% de ano para ano, o que é extremamente positivo. Eu li na diagonal e parece-me que o maior crescimento foi no YouTube. Pelo menos foi a ideia com que eu fiquei. Neste momento está a trepar, como podem ver, 4,56%. Está realmente a ser. Quem apostou nesta cotada para os earnings teve uma boa aposta. A Visa também apresentou os seus resultados, também foram positivos. O expectável e o consenso era 1,26, aquilo que reportaram foi 1,38, positivo. Em termos de vendas também tiveram um ligeiro aumento, nada especial. Tem aqui os earnings de ano para ano, tem aqui um decréscimo. Não sei até que ponto é que isto foi negativo, mas para já, comparado com o trimestre do ano anterior, realmente houve aqui quedas. Vamos ver qual é a implicação. Nenhuma. O que é engraçado. Basicamente aquilo que esperavam era que houvesse menos transações, agora que se está a desconfinar, mas tudo bem. Está a subir 2%. Isto só demonstra que apostar, jogar para os dividendos pode ter este resultado. Eu realmente fiz duas apostas, uma foi a Tesla, fiquei com ela, está a cair, a outra foi a AMD, não fiquei com ela, porque tem um histórico de sell-off, mesmo que os resultados sejam positivos, e ela para já está a aumentar. Claro que amanhã podemos ver como é que vai correr o dia. Vamos então agora passar para a análise normal, e a análise normal diz-nos que o mercado foi muito instável. Todo o setor, digamos, de recovery a subir, ou seja, os restaurantes, as lojas, a energia a ter um desempenho positivo. Isto é bom, boas notícias para a Galp, espero eu, porque eu não compreendi a movimentação de hoje, confesso. Não é que eu esteja extremamente bullish na Galp, eu só acho que é perante os resultados que ela aprendeu, e falei isso no vídeo das cotadas nacionais, acho que devia ter tido uma performance melhor. Isto está visto porque as cotadas internacionais do mercado americano estão a subir. Setor financeiro também positivo, mais uma vez não compreendo porque é que o BCP não se mexeu. Parece que os investidores nacionais basicamente ficam à espera de notícias lá fora para saber o que é que hão de fazer. É uma pena, mas nota importante, o Wells Fargo foi a segunda ação que eu comprei. Eu comprei, a primeira foi da Apple, comprei 20 ações, a segunda foi a Wells Fargo, comprei 30 ações e foi uma brincadeira, como é óbvio, mas em todo caso comprei 30 ações a
$30. Vejam quanto é que está, um aumento de 50%. Se eu fosse inteligente ou percebesse muito disto, tinha ficado pelo setor financeiro, não fiquei, paciência. Vamos passar então aqui ao rácio das put to calls, e hoje já temos aqui um ligeiro decréscimo. Honestamente, o dia hoje foi muito instável, muito volátil. Existem ações que, basicamente, tipo a AMD, só tem calls, não tem quase puts nenhumas. É extremamente bullish, pelo menos hoje, o dia de hoje foi extremamente bullish. Há outras que estão com quedas. Vamos ver como é que isto corre. Um, Algo que eu me esqueci de dizer é os earnings para amanhã são extremamente importantes e não se esqueçam, amanhã temos um momento também extremamente importante para o mercado, mais do que a apresentação dos resultados individuais, que é a Lagarde do Banco Central Europeu vai falar de manhã e próximo ao fecho do mercado americano, creio que às 4 horas e o mercado fecha às 4h30, ou seja, por volta das 8h30 da noite em Portugal, o Powell do Fed vai também falar. Pode ter impacto, principalmente se eles disserem que digamos que o crescimento está em linha com o expectável, que as coisas estão em curso para bater ou manter as estimativas que se tinha. Se eles começarem a apresentar alguns entraves, as coisas poderão começar a cair. O final de mercado nos Estados Unidos vai ser extremamente importante, não só pela apresentação dos resultados, mas também pelas expectativas que o mercado vai ter por parte dos bancos centrais dos países. Taxa do Tesouro hoje teve uma subida bastante grande. Eu não sei se foi hoje que fizeram a venda dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos. Não sei se é devido a isso, mas a subida foi importante. Inicialmente eu até pensei que fosse este o motivo das quebras que houve nos índices, mas eu creio que se nós temos aqui a 1 hora, podem ver, isto estabilizou basicamente neste número. No final está a 1 hora, porque é que está aqui a apresentar este horário? Não estou a entender. Eu meti a 1 hora. Bom, tudo bem. Está a apresentar 1 hora, mas em todo caso, a subida, e eu já não sei se este é o nosso horário, não. É. Time Zone UTC é da Exchange. Porque é que ainda se vende as taxas de tesouro? Não sabia. Fora do horário normal. Em todo caso, o final do dia é que teve este impacto, não foi no início, quando a bolsa abriu. Portanto, não sei qual vai ser o impacto amanhã, mas é preciso ter isto em atenção, porque realmente a subida no final foi relevante. Já o dólar mantém-se aqui mais uma vez com o doji, está estável, não se está a movimentar muito, está positiva, está a ficar bullish porque está a fazer higher lows e higher highs. Como eu prevejo, aquilo que poderá acontecer é ele começar a estabilizar e vir para aqui. Para já, nada de mais, enquanto o euro também ficar forte, o índice euro-dólar estiver forte, será bom para nós apostarmos no mercado americano. A Bitcoin, uma ligeira subida hoje, já, digamos, está a tomar um comportamento normal. Tenham é cuidado se ver se faz este tipo de curvatura aqui em baixo ou se faz o comportamento que aquilo que se espera, que é o máximo, bater o máximo anterior, senão isto poderá começar a fazer aqui o head and shoulders, e já sabem que head and shoulders por vezes dá quedas importantes. O Standard Poor's hoje continua bullish, apesar de ter feito lower highs e higher lows, mas continua bullish porque indecisão completa, o dia foi extremamente volátil, mas numa forma geral aquelas que caíram foram compensadas por outras na mesma proporção. Portanto, para já nada de importante a apontar, pelo menos para já. Podemos ter aqui quer dizer, temos aqui uma ligeira divergência, é preciso ter cuidado, porque o RSI, como podem ver, está a baixar e o preço não está a baixar. O
preço deste dia 16 de abril, o RSI estava neste nível, neste dia está ligeiramente mais baixo e isto normalmente é uma divergência. Claro que as divergências podem não se transformar em nada, depende do comportamento. Se amanhã subir e o preço ficar mais ou menos ao mesmo nível, já não haverá grandes problemas. Dow Jones começou negativo, ele terminou positivo, mas abriu abaixo do fecho do dia anterior. Um, Teve algumas que foram beneficiadas, pelo que também positivo. Já o Russell, extremamente volátil, não aparenta por esta vela que está-me a fazer aqui confusão por causa destas duas linhas, mas para já também nada a apontar. Temos um higher high, temos um higher low. O facto dela ter terminado assim num doji é uma indecisão, sem dúvida. Vamos ver como é que corre os próximos dias, porque estamos a chegar aqui a uma resistência e ela pode começar a virar. Um, o volume também não tem estado nem a diminuir nem a aumentar, está estável. Já as QQQs, que é o setor tecnológico, também não se está a movimentar nada por aí além. Uh, o comportamento, de uma forma geral, é volatilidade, mas temos higher highs ou higher lows, então ela ainda continua bullish, assim como a Fang. Uh, ou seja, esta semana isto tudo pode virar, porque o Google apresentou resultados extremamente positivos, está a subir, está a compensar a queda da Microsoft. Agora temos que ver as restantes, porque a Amazon vai apresentar, a Amazon suspeita-se que vai falar numa stock split. Stock splits basicamente é dividir a ação num rácio de, imaginemos, 1 para 10, que eu tenho uma ação que ela vale $3.600 e vai passar a valer $360 e fico com 10. Isto facilita não a compra da ação, porque já existem operadores que permitem a compra fracionada das ações. Nesse aspecto, quer dizer, é relevante se vocês quiserem ter ações. Eu, por exemplo, na de Giro, a ação não é nossa, porque ela é nossa, mas nós emprestamos a de Giro para ela emprestar para as options. Já no Active Trader ou no Millennium Trader, a ação é mesmo nossa, e por isso é que nós pagamos, creio que é trimestralmente, um valor pela guarda das ações. Mas é extremamente positivo para quê? Para as options. Porquê? Porque as options, compra-se uma option equivale a 100 contratos. Se a ação vale $3.000, 100 contratos são, como vocês podem fazer as contas, $30.000. Ou seja, são valores que são pesados, nem toda a gente pode colocar options e isso faz movimentar o mercado. Não sei qual é o interesse para a Amazon, porque vai trazer alguma instabilidade, mas vamos ver. Uh, ou seja, isto pode subir e vir aqui em direção à nossa linha de resistência, apesar do dia 2 ter havido grande rejeição de preços mais altos. Vamos ver como é que corre. FCL. FCL teve um dia negativo, ela hoje caiu 2%. O volume diminuiu face a ontem. O grande problema é que ela realmente teve. Ela hoje teve, podem ver aqui, a 10,85 e acabou por fechar nos 10,38. Eu, sinceramente, preferia um dia verde, como é óbvio. Havendo vermelho, pelo menos não caiu muito. Ela costuma-se movimentar, como vocês, quem acompanha a série, ela quando cai, cai forte, quando sobe, sobe forte. As duas últimas velas verdes, nós temos aqui subidas de 8% e 9%. Temos aqui uma ligeira correção. Para já, nada de importante, porque higher high, higher low, uh, os indicadores, aquilo que indicam é que para já não temos nenhum motivo para alarme. Agora, como já é a segunda vez que eu estou a fazer isto, estou a tentar ser mais rápido, que é para os vídeos não ficarem muito maçudos, numa perspectiva bull, quebrar esta resistência, que tem sido uma resistência importante, 10,70, conseguindo quebrar, ultrapassar os 11,8 e caso haja muita pressão de compra, vir aqui para próximo dos 11,53. Já numa perspectiva bear, ultrapassar a moving average que temos aqui a 50 períodos, assim como este suporte dos $10. Caso haja muita pressão de venda, então vir aqui os bears trazem-na para próximo dos 9,46, isto já é uma quebra de mais de 10%. Palantir hoje
Esteve estável, ela movimentou-se apenas 1%, nada de especial. No entanto, aquilo que começa a ser problemático é ultrapassar este moving average a 50 períodos. Tem sido grande resistência, o volume diminuiu hoje, mas lá está, hum, vai ser necessário que o volume aumente para haver um breakthrough e isto está dependente muito das notícias que vamos ter do Fed, hum, e do Banco Central Europeu, das perspectivas de crescimento, mas lá está, são das cotadas que eu confesso, se ela vier para este nível, eu, para os 2031, se ela voltar aqui a este nível, eu sou capaz de investir no portfólio de longo prazo, porque realmente é daquelas que têm um potencial de crescimento muito interessante, no longo prazo. E, por exemplo, vai-me custar muito a despachar, a vendê-la quando ela tiver. Eu tenho a minha posição está nos 25,60, salvo erro, vá, vamos dizer 26. Quando ela ultrapassar este ponto, vai ser muito chato para mim vendê-la. Eu nem tinha visto, temos aqui uma gap. Um, Porquê? Porque ela tem um potencial de crescimento fantástico, ela tem demonstrado que realmente aquilo que ela produz o produto dela, o software, é muito útil e tem tido uma adesão fantástica por parte não só do governo americano, mas também das companhias aéreas, das indústrias. E sem dúvida, quando começar a haver alguns resultados, ela começa a subir. E depois temos tido esta questão que é os funcionários, principalmente o CEO, tem direito a exercer opções. Essas opções são para preços em que elas estavam a $1, ou lá o que era, eu já não me recordo quais são os valores, mas são muito baixinhos. Ou seja, têm opções para comprá-las a um valor muito baixo, e o que é que eles têm que fazer? Primeiro têm que angariar dinheiro para as comprar e depois têm que angariar dinheiro para pagar os impostos. E para isso eles precisam vender ações que detêm. E esse normalmente acontece de forma automática, tem sido um dos motivos para haver esta queda, para além dos setores estarem a cair, mas lá está, ela tem um potencial tremendo, sem dúvida. Dentro das ações que eu possuo no curto prazo, são aquelas que mais me custa, de momento, desfazer, porque ela está-se a aproximar cada vez mais dos valores que tínhamos. Basicamente eu adquiri, que foi próximo dos 25,60, salvo erro, mas eu vou deixá-la rolar mais de 10% sem problema. Quem já teve um mês à espera, espera outro mês sem problema. Mas em termos de movimentação para amanhã, dentro da volatilidade que vamos ter, não se esqueçam, terminamos numa doji, o mais certo é continuar com a correção ligeira, mas quebrar a nuvem, ultrapassar o suporte, como têm visto, tem sido um bom suporte, dos 23,83, quebrar a nuvem que está aqui nos 23,72 e vir para os 23,42. Caso haja um otimismo e haja compras, quebrar aqui os 24,43 e estacionar próximo dos 24,69. NIO. A NIO teve um comportamento hoje muito fraco, uh, apesar de ter feito um higher low marginal, mas fez em termos de highs 43, 13, já fez um high menor, mas está bearish. Porquê? Porque temos aqui um engolfing, vai ter apresentação de resultados, salvo erro, na quinta-feira. Não está dependente, e vejam, os resultados devem ser positivos, porque aumentaram as vendas do merchandising, a falta de chips para eles não é muito importante. Quer dizer, é importante para toda a gente, que eles tiveram uma fábrica fechada durante 5 dias, salvo erro, foi uma semana, mas uh, eles serão os primeiros a ser servidos, porque as maiores fábricas de produção de chips são chinesas ou asiáticas. A maior é a TSM, que é de Taiwan. Um, eu acredito que os resultados vão ser extremamente positivos. Vamos ver como é que corre. Aquilo que me poderá pôr com o pé atrás é que eles têm andado a colocar cada vez mais estações de troca de baterias, e isso aumenta com toda a certeza os custos, porque inicialmente eles faziam como a Tesla, eles colocavam os postos para carregamento e era gratuito.
E como era gratuito, representa um custo e não um ganho, como hoje a Tesla está a ganhar com os postos. Mas lá está bearish, apresenta sinais de fraqueza, é preciso ter isso em conta. Poderão surgir oportunidades para novas entradas. Eu, neste momento, não vou fazer novas entradas, só se fizer agora no portfólio curto prazo, visto que tenho $1000 disponíveis, mas eu só tenho 25 ações desta cotada para curto prazo. No entanto, lá está. Se surgir a oportunidade, porque não? Numa perspectiva bear, quebrar o suporte dos 40, 47, vi estacionar, quebrar aqui a moving average e vi estacionar aqui próximo dos 38, 58, já é preciso haver uma má notícia no Fed, haver um sell-off. Já numa perspectiva bull, testar aqui os 42,11, rejeição dos 42,11, testar novamente, ultrapassar o fecho do dia anterior e extremamente bull é vir aqui próximo dos 44,34. A Apple hoje teve um comportamento igual para todos, não é? Uh, os lows foram mais pequenos, o high foi ligeiramente mais alto, mas ela não sai dos $135. Ela realmente está com uma dificuldade tremenda, não há grandes expectativas em termos de calls e puts, continua tudo muito concentrado próximo dos $135. O volume está estável, mas numa tendência descendente, estás tudo à espera dos resultados. E eu confesso, eu não sei se os resultados normalmente do primeiro trimestre não são os melhores. Um, Aliás, costumam ser dos melhores também por causa do novo iPhone. Eu não sei até que ponto é que o iPhone este ano teve grande impacto nas vendas, porque vendendo mais iPhones, vendem mais serviços, como é óbvio. Mas para já está aqui, a perspectiva é, sem dúvida, eu não sei se falei, mas nós temos aqui uma divergência, não é? Eu creio que falei isso ontem, porque o RSI está a baixar enquanto o preço está mais ou menos estável, ou seja, nós temos aqui esta quebra que está aqui, mas esta abertura que tem uma ligeira quebra, o preço estava nos 134 e se viemos a este ponto mais alto, o preço estava nos 132, 133. Isto é uma divergência, mesmo que seja ligeira, os earnings é que vão alterar. Em termos de movimentação para amanhã, eu espero algo muito estável e depois da apresentação dos resultados vai ignorar seja o que for, tudo o que for, digamos, suportes ou resistências, ele vai ignorar, tendo em conta a subida, por exemplo, da Alphabet, da Google, se vier e for bull, vem para aqui e sobe 3%, um, 2%, 3% será os 140, é o mais certo. Tem sido a grande dificuldade dela vir aqui para os 140, caso a perspectiva seja de os resultados não baterem as expectativas, podem contar com uma queda de 3% aqui para os $130 e depois virá a fechar aqui esta gap com toda a certeza. Tesla hoje teve um comportamento, enfim, depois da apresentação dos resultados que teve, uh, o grande problema foi que o, quem já ouviu o Elon Musk entende que ele fala um pouco aos soluços, ele soluça muito. O pensamento dele deve ser muito transformativo, ou seja, ele está a pensar numa coisa e o pensamento interrompe-o já para pensar no ponto a seguir. E em termos de comunicação, ele é um comunicador geek. Um, Sem dúvida que deviam-se ter organizado melhor para apresentar os resultados, não demonstraram grande profissionalismo na apresentação dos resultados, não demonstraram grande clareza. Eles hoje têm uma oportunidade fantástica na geração de energia, que estão-se a tornar um gerador de energia, estão-se a tornar, apesar de ser residual na questão da, das vendas deles, ou seja, eu não sei se as pessoas sabem, mas, ou se vocês sabem, mas a Tesla produz telhas solares, painéis fotovoltaicos e power walls. Eles hoje têm uma procura tão forte, mas tão forte para os painéis solares, que são telhas, mas tão forte que eles deixaram de vender as power walls a clientes que não tenham o painel solar.
eles aumentaram, eu creio que foi em 50% ou em 100% as vendas, eles estão com clientes a mais, não conseguem vender a todos, têm constrangimentos de produção, mas também não estão a apostar muito aí, porque pelo menos no guidance nem sequer falaram, e eu ainda estive uma hora a ouvi-los. Eles não souberam explicar, a ação caiu, foi o que se mais esperava. Se a ação sobe, vem para os 780, quebra este máximo aqui, se ela falha, vem para os 700, e é onde está, e há um potencial de vir para onde? Para os 680, tudo é possível. Se vier, eu reforço, e por isso é que devemos ter sempre algum capital extra. hum, mas eu gasto o meu cartucho na Tesla e depois deixo de ter grande munição para a Palantir. Em todo caso, em termos de movimentação, criámos uma gap aqui. Isto é extremamente positivo. Porquê? Porque diz-nos que no curto prazo a Tesla só costuma subir, não é? No curto prazo, viemos aqui, isto serve como um ímã, viremos preencher aqui esta gap. Claro que isto pode nunca acontecer se ela estivesse sempre em declínio, isto poderia nunca acontecer. A AMD tem várias gaps e há delas que ela não vai preencher tão depressa. Tendo isso em conta, volume hoje ligeiro, nada de especial, ele continua em queda. O RSI também não apresenta nada de divergente, tudo bearish. Em termos de movimentações para amanhã, é no bull quebrar esta resistência, que hoje foi uma resistência dos 720, e vir aqui para os 736 já será positivo, numa perspectiva bear, sem dúvida que é romper totalmente o suporte dos $700, vir aos 691 e ficar entre os 691 e os 680 já será bearish. AMD eu hoje fiz a venda e tenho pena de ter estado em viagem na abertura, mas provavelmente também não ia apanhar. Eu tinha definido que os meus 10% sobre o meu preço de compra colocaria a ação nos 87 e uns trocos, e eu tinha colocado como meta vender nos 86,99, e ela chegou lá. Ela chegou lá, mas lá está. Vejam a vela que é. Ela chegou lá em pouco tempo. Eu posso meter aqui a 5 minutos. E hoje, amanhã, está. Caramba, está aqui atrás. Ou seja, ela começou a subir, subiu, subiu, esteve aqui durante muito pouco tempo. No entanto, ela chegou aos 87, caiu, recuperou, ainda esteve aqui nos 86, 55. Eu acreditei que ela fosse subir, mas ela basicamente continuou a cair. Aqui ainda tentou esboçar a subida e depois teve estas quedas e eu decidi vender. Eu creio que foi aqui 85, 63, e depois o final do dia foi em queda. Foi em queda, no entanto, como já vimos, ela está bem mais alta. O dia pode não ter sido bom, mas neste momento está nos 88,50. É o resultado dos earnings, que foram realmente positivos, e ela está a fazer o oposto do que fez nos outros dias, que foi aqui, bateu os resultados em 207%, nas estimativas pelo menos, um, e já havia um sell-off antes. Bem, não havia bem um sell-off, havia um aumento, apesar de estar vermelho, havia pressão de venda, mas ela estava sempre a apresentar uma subida e depois houve um sell-off importante. Também criou aqui uma gap que demorou sensivelmente 15 dias para preencher, mas isto é o comportamento dela. Eu nunca pensei que ela hoje fosse invertê-lo, o que é uma pena. No entanto, lá está, eram 16 ações também, quer dizer, é dinheiro importante, se fossem 160 era a multiplicar por 10, mas paciência, não se pode acertar sempre. Previsões então para os próximos. Oi, perdeu os desenhos? Hum, Peço desculpa, mas
ok. Em termos, por isso é que eu gosto do TradingView, por causa desta funcionalidade que o Yahoo Finance não tem. Um, eu devo ter clicado aqui, isto apaga tudo, mas em todo caso, para amanhã o volume tem estado a subir, extremamente bullish, é isto que se quer quando uma ação está a subir, é volume, volume realmente empurra a ação para cima. Hoje o volume foi forte, mas como podem ver foi de pressão de venda. No entanto, ela acabou com uma rejeição muito importante dos preços mais altos, por isso é que eu saí. Ela estava a demonstrar tudo que poderia continuar a fazer um sell-off. No entanto, lá está, não fez sell-off e está a subir. Como é óbvio, este tipo de futurologia é um pouco desigual, mas também podemos pensar que ela pode vir aqui acima e depois vir cá para baixo. Por isso é que eu assumo também aqui um cenário de quebra, e esse cenário de quebra é o quê? É haver o tal sell-off que ela costuma fazer após os earnings, que é as pessoas retirarem lucros. Um, ela tem potencial para subir até aos $100, não é isso que está em causa, mas pode haver muitas pessoas que queiram fazer lucros e não se esqueçam, amanhã é um dia que vai ser muito instável para o final do dia. De manhã a Lagarde fala, poderá ter influência sem dúvida no mercado também americano e principalmente no europeu, e depois ao final do dia já não vai haver grande influência para o mercado europeu, fala o Powell do Fed. Então pode atirar a ação para aqui sem grande problema. Rapidamente vou-vos mostrar, começar aqui pela ExxonMobil, um, basicamente para compreenderem um pouco a movimentação que está a existir, e a apresentação dos resultados deles, apesar de não aparecer aqui, é sexta-feira, salvo erro, isso mesmo, antes da abertura do mercado. Mas isto já está a fazer um rally para a apresentação dos resultados. O que quer dizer que, neste caso, se a apresentação dos resultados, mesmo que sejam positivos ou uma queda, não há grande problema. Porquê? Vamos ver. Se ela sobe sensivelmente até à apresentação dos resultados, se ela sobe 4%, é expectável que a apresentação dos resultados faça com que as pessoas, quer sejam positivos ou negativos, as definem, eu quero ganhar 4% ou 5% e vou vender. Mas ela está a subir sem ter apresentado resultados, ela está a subir sem ter notícia nenhuma positiva. Assim como a Exxon, a Chevron também está a subir e, no entanto, a Galp não sobe. Do outro lado oposto, a volatilidade de hoje foi isto. Vocês podem olhar para o tamanho da vela, apesar de estar aqui a dizer que ela caiu 1%, ela não caiu 1%, ela caiu mais. Nem sei porque é que está, isto deve ser algum erro. Vamos ver aqui, curto prazo, refresh, Nano Dimension. Ela caiu 1,22%, 10 cêntimos, mas ela abriu. Eu tenho a ideia que ela tinha aberto mais alto. Mas, em todo caso, isto demonstra um pouco do que é a movimentação de uma ação de growth, em que basicamente vamos meter aqui a 30 minutos, é mais do que suficiente. A abertura pre-market ainda chegou aqui aos 9,32, ou seja, nós já estávamos a ganhar praticamente $1. Eu tenho uma posição de 110 ações, salvo erro, sensivelmente 8,40. Estaríamos a ganhar $1, 10% de aumento, só fica todo contente e depois de repente o dia faz isto. Quer dizer, para já não é, quer dizer, não é alarmante, porquê? Porque o mercado está instável, quebrou a moving average, é verdade, mas ela continua a fazer um higher high, o que quer dizer que existe potencial para continuar a subir. É isto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, amanhã, dia extremamente importante. Importante porque começar pela apresentação de resultados. Temos a Boeing, Shopify, Spotify, extremamente importante. O CME Group também, que é, eu creio que estão ligados a, tipo, eu ainda posso dizer algum disparate, não interessa, vejam o que é, mas este grupo é falado. Depois temos
Apple, Facebook, Qualcomm, está ligado aos chips, ela não tem andado a crescer como a AMD, mas a AMD também não faz chips. Temos a Teladoc, que tal e qual como a DocuSign, mas a Cathy Wood tem andado a vender a Teladoc, creio que é, ou a DocuSign é uma delas, a Logitech e o eBay, sem dúvida, que MGM Resorts e o Century não acredito que façam grande moça. E depois temos os bancos centrais europeus e americanos com a boca no trombone, e parece que à noite o Biden também fala, o que quer dizer que os futuros amanhã podem ter algum impacto na movimentação europeia, tendo em conta a movimentação de hoje dos índices. Amanhã espera-se para as nossas nacionais volatilidade, mas eu espero seriamente que pelo menos o BCP e a Galp beneficiem da positividade que houve nos mercados internacionais, pelo que tenham isso em atenção, hum, como eles costumam dizer, os americanos, não é um dead cat, não é um gato morto. Bons negócios para todos e até amanhã.